Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula número 23 de Introdução à Programação vamos continuar a falar sobre matrizes. Nós já discutimos nas aulas anteriores essa questão de arranjos e arranjos de arranjos, ou na estruturação de uma matriz propriamente dita de maneira direta, na qual todas as linhas têm tamanho fixo, tem um número fixo de elementos. Nós chegamos inclusive a criar aí uma matriz de caracteres para guardar o nome dos materiais dessa forma, com o número de caracteres em cada linha fixo, mas também criamos como um arranjo de arranjos com tamanhos diferentes. Fizemos as duas implementações. O foco da aula de hoje vai ser justamente nessa estrutura na qual nós teremos um tamanho fixo para as nossas linhas. O número de colunas da nossa estrutura será fixo, então para cada linha teremos o mesmo número de elementos. E essa representação é útil para uma gama grande de problemas, quando a gente costuma ter alguma tabela numa planilha eletrônica, por exemplo, geralmente ela é representada nesse formato, ela usa dados nesse formato, nos quais nós temos linhas e colunas, e para cada linha o número de colunas é fixo, é o mesmo número de elementos que a gente tem em cada uma das linhas. No exemplo que utilizaremos na aula de hoje, nós vamos querer representar preços de diferentes piscinas, o preço total de diferentes piscinas, considerando tanto os 4 materiais que já utilizamos nas outras aulas, como 4 valores de área diferentes para as nossas piscinas, 50, 100, 150 e 200 metros quadrados. Então, basicamente, a gente quer representar essa tabela aqui dentro do nosso código, esses 16 valores correspondendo às combinações de cada um dos tipos de material, nós estamos utilizando 4 tipos de material, para cada uma das áreas aqui, 50, 100, 150 e 200. Como que vamos fazer isso? Nós já aprendemos duas formas de criar matrizes para armazenar esses dados. A gente vai utilizar aqui, usa a alocação dinâmica de memória. A nossa matriz vai ser, de fato, um arranjo de arranjos, mas esses arranjos vão ter tamanho fixo. Vamos criar, então, com o auxílio da função malloc para alocação da memória. E por ser um arranjo de arranjos, vamos alocar memória inicialmente para o arranjo que vai ter a referência a cada um dos outros arranjos. Então, já que temos 4 linhas, o nosso arranjo inicial vai ter tamanho 4. E daí, em cada uma das posições desse arranjo, vamos chamar a função malloc para alocar memória para 4 elementos do tipo double, que vão ser os números propriamente ditos aí da nossa matriz, os elementos da nossa matriz. Já fizemos isso em aulas anteriores, vamos repetir na aula de hoje. E como que nós vamos carregar essa matriz? Nós poderíamos carregar na própria função main, mas vamos criar uma função auxiliar chamada carrega_val para carregar os elementos, para colocar cada um dos 16 elementos dentro da nossa matriz. A ideia dessa função é receber como parâmetro a referência ao endereço de memória, a referência ao endereço de memória da nossa matriz, que é o endereço de memória do arranjo de arranjos. Então esse é o parâmetro que vai ser passado, e com base nele os 16 valores serão preenchidos. A gente está criando a nossa matriz aqui para ser representada pela variável valores, que é do tipo referência para referência de memória de double, e vai ser justamente o valor dessa variável que vai ser passado como parâmetro para a nossa função, para a gente preencher os elementos. Como que vai funcionar o preenchimento dos elementos? Nós vamos usar 2 laços encadeados do tipo for. O primeiro vai estar iterando pelos tipos de material, lembrando que nossos materiais foram representados como constantes no nosso código, valendo de 0 a 3, 0 para alvenaria, 1 para vinil, 2 para fibra e 3 para plástico. Então, a variável i vai iterar pelos tipos de materiais, e, por outro lado, a variável j vai iterar pelas áreas, que no nosso exemplo aqui serão 50, 100, 150 e 200. Então, o preço total de uma piscina vai ser dado pelo preço do respectivo tipo, lembrando que preços é um arranjo que nós criamos com o preço por metro quadrado para cada um dos 4 tipos, vezes a área que está sendo dada pela variável j. E como que a gente vai guardar esse valor dentro da nossa matriz? Para a primeira dimensão, para as linhas, nós podemos usar a própria variável i, que está iterando de 0 até 3, porém, para as colunas nós precisamos fazer uma conta, porque a nossa variável j, nessa implementação, ela está
variando de 50 a 200, de 50 em 50, né? Então ela vale 50, enquanto ela for menor ou igual que 200, ela é adicionada o valor de 50. Então vai valer 50, 100, 150 e 200. Então, para converter isso para um índice válido da nossa matriz, né, que os índices vão variar de 0 a 3 para a dimensão das colunas também, né? O mesmo acontece para as linhas neste exemplo, porque a matriz é quadrada. Temos que fazer uma conta, que é pegar j, dividir por 50 e subtrair 1. Né? Então, quando j estiver valendo 50, 50 dividido por 50 menos 1 vai dar 0. Então, estaremos aí na primeira coluna. Quando ele estiver valendo 100, 100 dividido por 50 menos 1 valerá 1. Então, segunda coluna, coluna índice 1. E assim por diante. Então, dessa forma, percorremos aí os 16 valores da nossa matriz. Né? Para cada uma das linhas, percorremos as 4 colunas e preenchemos essas colunas com o valor do preço da respectiva piscina, né? A piscina do respectivo material com a respectiva área. Nós já havíamos implementado em aula anterior uma função que, dada a área e o índice do tipo do material da nossa piscina, ela calculava o valor total, o preço total da nossa piscina. Então podemos usar essa função também aqui, né? E os parâmetros dessa função eram, primeiro, a área, que está sendo representada aqui pela nossa variável j, e o segundo era o tipo do material representado pela variável i. Então, como sempre, podemos usar as funções que já implementamos. Como que fazemos para exibir os valores da nossa matriz? Né? Nós podemos novamente usar dois laços encadeados, né? Dois laços for, para percorrer todos os elementos da nossa matriz, e para cada um deles a gente pede para imprimir o elemento atual, né, o valor atual da piscina. Então, vamos usar variáveis i e j novamente, mas aqui, tanto i quanto j, de fato, representam os índices da nossa matriz. Não precisaremos fazer nenhuma conta em cima delas, vamos diretamente acessar valores i e valores j. Né? I representa cada uma das linhas, variando de 0 a 3, e j representa cada uma das colunas, também variando de 0 a 3. Então, para cada elemento, vamos pedir para imprimir esse elemento, né, que ele é do tipo como um número real, com duas casas decimais, né, usando um espaçamento de tamanho 9, e após imprimir o número, imprimimos uma tabulação. O número que vamos imprimir é o que está dentro da nossa matriz, e sempre que a gente termina uma linha, né, então a gente está iterando aqui, para cada linha, percorremos todas as colunas. Sempre que terminamos de percorrer as colunas de uma linha, a gente imprime uma quebra de linha, nesse /n aqui, para a matriz de fato ser exibida parecendo com aquela tabela que nós vimos, com 4 elementos em cada uma das linhas. Então, o resultado da execução do código será esse, né, justamente imprimindo os 16 valores que foram carregados ali pela função carrega_val. Nós podemos utilizar agora a matriz que foi carregada para consultar um valor específico, por exemplo, consultar o preço da piscina de plástico com 150 metros quadrados. Né? Onde esse preço está dentro da nossa matriz? Ele está na primeira dimensão da nossa matriz, né, que indica os materiais, índice plástico, que no nosso caso vale 3, mas já que plástico é uma constante do nosso código, a gente pode colocar a palavra plástico aqui. E a segunda dimensão, ela contém as áreas, né? No índice 0 temos a área 50, no índice 1 a área 100 e no índice 2 a área 150. Então, se queremos consultar o valor para a área 150, então é o índice 2. Então, ao executarmos essa linha, vai ser impresso piscina de plástico de 150 metros quadrados, 2 pontos, e o valor que vem da nossa matriz, que é justamente 75.000 neste exemplo. Podemos também calcular o preço médio das piscinas de um material específico. Poderíamos também calcular o preço médio de todas as piscinas, né, dos 16 valores que temos dentro da matriz, mas nesse caso específico vamos fixar um material, no exemplo aqui plástico, e iterar pelas colunas da nossa matriz, dado que fixamos na linha número 3, índice 3, a quarta linha, que tem os preços das piscinas de plástico. Para calcular a média, criamos uma variável média, somamos iteramos por todas as colunas da matriz, né, e somamos na variável média o preço de cada uma das colunas e por fim dividimos esse valor por 4 e pedimos para imprimir a média que foi calculada, que nesse exemplo será de 62.500. Nós já havíamos discutido em aula anterior, né, como calcular a média de um arranjo. Vamos implementar novamente uma função para calcular
a média de um arranjo. E aqui uma questão interessante é que o que nós tínhamos em termos de dados era uma matriz, mas o que a gente vai querer passar para a nossa função é simplesmente um arranjo. O arranjo, por exemplo, dos preços das piscinas de plástico. Então vamos criar essa função, calcula a média, que vai ter dois parâmetros. O primeiro é a referência de memória, né, o endereço de memória de onde se encontra um arranjo. E o segundo parâmetro é o tamanho desse arranjo, para que a gente possa calcular, né, a média percorrendo todos os elementos. Então, i variando de 0 enquanto for menor do que tam, né, que corresponde ao tamanho. Acumulamos esse valor, né, o valor de cada um dos elementos na variável resp, né, de resposta. E, por fim, dividimos essa variável pelo número de elementos guardado na variável tam e retornamos esse valor. Então, vamos estar retornando a média aí dos valores desse arranjo. E, né, uma questão interessante de se observar, né, é que quando chamamos essa função calcula média a partir da nossa função main, o que passamos como primeiro parâmetro é valores índice plástico, né? Lembrando que a nossa matriz ela é composta de um arranjo de arranjos, então só pegando uma dimensão, a primeira dimensão da nossa matriz, o que a gente vai ter aqui em valores índice plástico, que nesse caso é valores índice 3, é justamente o endereço de memória ao arranjo de double que contém os 4 preços aí das piscinas de plástico. Então, esse endereço de memória que é passado como parâmetro para a gente poder calcular a média. E o segundo parâmetro é o número de elementos, né, o tamanho do nosso arranjo, que vai ser utilizado também para calcular a média, deixando essa função de cálculo de média geral, né? Dado o endereço de um arranjo e o número de elementos, ela calcula e retorna a média dos valores desse arranjo. Então, o que fizemos por enquanto? Representamos a tabela de preços, né, de valores totais das piscinas, considerando os materiais e as áreas diferentes. Agora vamos imaginar que materiais diferentes e piscinas de tamanhos diferentes têm descontos diferentes. Então vamos precisar armazenar um conjunto aí de descontos diferentes. Por exemplo, as piscinas de alvenaria acima de 100 metros quadrados estão com desconto de 20%. De vinil tem 5% de descontos para as piscinas até 100 metros quadrados, 10% para as de 150 metros quadrados e 15% para acima desse valor. As piscinas de fibra estão com desconto de 2, 4, 8 e 16% respectivamente para as áreas 50, 100, 150 e 200. E por fim, as piscinas de plástico têm desconto de 5%, mas apenas para as piscinas de plástico de 200 metros quadrados. Então o que vamos fazer? Vamos criar uma tabela também, uma matriz dentro do nosso código para armazenar os descontos. Essa matriz de descontos nós vamos criar de outra forma, não como um arranjo de arranjos como criamos, mas com a outra estrutura que nós já vimos na aula passada. E vamos também desejar criar aí uma matriz com o preço final, né, que é o preço já com o desconto. Então vamos também criar uma matriz para isso e o preço vai ser dado, né, pela diferença do preço inicial menos o desconto. Então, né, vamos, né, criar uma tabela final, como foi comentada, e os valores vão ser preenchidos, né, como que preço menos o preço vezes o desconto, né? Então, se o desconto é de 10%, é 100% do preço menos 10% do preço, que também pode ser calculado como preço vezes 1 menos o desconto, né? Se o desconto é de 10%, preço vezes 1 menos 10%, 1 menos 0,1 é preço vezes 90%, então o preço final vai ser 90% do valor inicial do preço. Então vamos preencher essa matriz, né, e para cada elemento a conta que vai ser feita vai ser isso, né, o preço inicial vezes 1 menos o valor do desconto para o respectivo material e para a respectiva área. Então, criando aqui cada uma das nossas tabelas, né, nós já tínhamos criado a matriz de valores no começo da aula. Agora vamos criar a matriz de descontos, como eu comentei, não vai ser criada utilizando a alocação dinâmica de memória, como fizemos para valores, né? Então, cada uma foi feita de uma forma diferente. E aqui já inicializamos, né? Eu já coloquei aqui cada um desses descontos, alguns dos materiais, dependendo da área, tem 0% de desconto, 20%, 5%, 15% e assim por diante. E vamos criar uma variável chamada P final, que vai ser a matriz de preços final. Ela é do tipo
ponteiro para ponteiro de double, né? Então ela vai ter uma referência para um arranjo de referências de arranjos do tipo double, né? Ou seja, ela vai corresponder aí à matriz, né? A referência à nossa matriz de preços finais. Então aqui o que a gente fez foi só criar essa variável, a gente não criou a matriz em si, é só uma variável que vai guardar esse endereço. E em seguida, né, o nosso código carrega os valores iniciais e daí a gente vai chamar uma função auxiliar, vamos criar essa função agora para calcular o preço final. Essa função chama calcula final e ela retorna o endereço dessa matriz. Ela vai alocar memória para essa matriz, preencher seus valores e retornar o endereço dessa matriz para ser guardado na nossa variável P final, né, na variável de preços finais. Os parâmetros dessa nossa função serão as duas matrizes que criamos e foram criadas aqui de maneira diferente, como já comentado, né, a matriz valores e a matriz descontos. A assinatura da nossa função é a seguinte, né, chama calcula final. Ela vai retornar uma referência de double, né, ou seja, o endereço de memória que aponta para o arranjo de arranjos nossos. E como parâmetro ela vai receber a matriz de valores, que aqui vai ser chamada de val, que é do tipo referência para referência de double, ou ponteiro para ponteiro de double. E a outra matriz que foi criada utilizando a outra maneira de se criar uma matriz, então o tipo de dado dela é diferente, né? Double desk entre colchetes pode estar em branco, eu poderia ter o 4 aqui que corresponde a 4 linhas, mas o que é necessário estar definido é a quantidade de elementos nas colunas, que é esse 4 que tem aqui. E essa matriz chama desk, né, que é a nossa matriz de descontos. Como que iremos o que essa função vai ser feita ao ser executada, né? Ela vai criar a matriz de saída, inicialmente criando ela como apontando para um arranjo de 4 elementos. Cada um desses elementos vai ter a referência a cada um dos 4 arranjos de double que vamos criar, e para cada uma das posições desse arranjo que foi criado, né, chamado aqui de saída, né, referenciado por saída, vamos alocar memória para os 4 elementos do tipo double que vão ser armazenados por ele, né? Cada uma dessas 4 chamadas dentro desse nosso laço for vai alocar memória para um dos arranjos de double da nossa matriz. E daí vamos percorrer a nossa matriz com 2 laços encadeados, né, variando com I e J, aqui variando de 0 a 3 cada um deles, e o preço final vai ser calculado com a fórmula que foi exibida no slide anterior, né, que é dado pelo preço atual, que está aqui na matriz val, vezes 1 menos o valor do desconto para o respectivo material e para a respectiva área. Então, com isso, preenchemos os 16 preços finais e retornamos o endereço da nossa matriz, que vai ser armazenado na variável P final, que chamou essa função. Falando mais um pouco agora de memória e matrizes, em particular de acesso à memória, nós já tínhamos usado como exemplo na aula anterior uma matriz de caracteres, né, formada como um arranjo de arranjos, e nesse exemplo da aula passada os nossos arranjos tinham tamanhos diferentes, né? Os arranjos para cada que guardavam o nome de cada um dos materiais tinha tamanho diferente. E a gente viu, né, na aula em aulas anteriores que se eu tento criar uma nova variável também do tipo ponteiro para alguma coisa, para guardar um arranjo, ou ponteiro para ponteiro de alguma coisa, como foi no caso aqui, ponteiro para ponteiro de caracteres, né? Criamos aqui a variável nomes2. Se realizarmos a atribuição nomes2 recebe nomes, o que acontece, né? Ao criar essa variável, ela é só uma variável simples, contendo que deve armazenar um endereço de memória, né, para um arranjo de arranjos, no caso de caracteres. E ao realizarmos a atribuição, né, nomes2 recebe nomes, o que estamos copiando para nomes2 é o conteúdo de nomes, que é só a referência à memória do nosso arranjo de arranjos, né? Então, é só isso que vai ser copiado. A gente não está copiando todos os elementos, a gente não está duplicando a nossa matriz, ou no caso aqui o nosso arranjo de arranjos, e simplesmente o que estamos fazendo é copiando esse endereço. Então a gente vai ter 2 variáveis referenciando, apontando para a mesma matriz, mas não estamos fazendo uma cópia da matriz.
né? A gente já tinha visto isso para arranjos, o mesmo se aplica a matrizes. Então, para a gente de fato realizar uma cópia de uma matriz ou de um arranjo de arranjos, a gente precisa fazer essa cópia elemento a elemento. Falando agora de acesso à memória, mas pensando em eficiência, esses códigos da esquerda e da direita são muito parecidos, e o que eles estão fazendo é criando uma matriz bastante grande, com o objetivo aqui de simplesmente criar essa matriz bastante grande e copiar o valor de cada um dos elementos dessa matriz para uma variável, que é essa variável w que foi criada aqui. Essa matriz tem ordem 10.000, é uma matriz quadrada, e então ela vai ter 10.000 por 10.000 elementos. Estamos criando ela aqui de forma dinâmica, né? Criando primeiro um arranjo de arranjos de 10.000 elementos e depois criando 10.000 arranjos com 10.000 elementos cada um. Então teremos ao todo aí 100 milhões de elementos. E o que eu estou fazendo aqui dentro desse laço duplo de fora, aqui com ij variando aí na ordem da matriz, né, de 0 a 9.999, só colocando o valor que está em cada uma das posições da matriz na variável w. Né? Eu acesso um valor, coloco na variável w, acesso o próximo, coloco na variável w. Aqui eu não estou usando esse valor para nada, só estou de fato consultando esse valor, jogando sempre na mesma variável, então um valor vai sobrescrever o outro, mas a diferença do código da esquerda e da direita, que é isso que eu quero destacar agora e nos próximos slides, é a ordem de acesso a nossa matriz, né? No código da esquerda, aqui em azul, estamos acessando a matriz primeiro pela linha, depois pela coluna. Então, para cada linha, percorremos todos os elementos daquela linha. Então, percorremos todas as colunas daquela linha. No código da direita, nós invertemos isso. Então, para cada coluna, né, a gente está percorrendo todos os elementos daquela coluna, todas as linhas daquela coluna. Então, o que está variando, né, o meu i, que é o meu laço externo, ele está fixando a coluna. Então, para a coluna i, eu passo por todos os elementos da linha j. Então, eu primeiro olho para a coluna 0, por exemplo, e daí eu passo por todas as linhas, pelos elementos da coluna 0, linha 1, coluna 0, linha 2 e assim por diante. É o contrário do que é feito no código da esquerda. E por que eu estou fazendo isso? Né? Na prática, o que a gente está fazendo é percorrendo todos os elementos da matriz, tanto no código da esquerda como no da direita, só mudando a ordem na qual nós percorremos. Uma questão interessante é que, ao executar esses códigos, eu executei aqui 10 vezes e calculei o tempo médio de cada uma dessas execuções, o código da esquerda executou em 0,6 segundos, na média, cada uma das suas execuções. O da direita, em 2,14 segundos. Por que isso aconteceu? Né? Por que o código da direita é mais do que 3 vezes mais lento do que o código da esquerda? Isso daqui está acontecendo por causa do cache. Né? O que é o cache? É um circuito de memória, né? Tem vários circuitos de memória envolvidos num computador moderno, mas que ele funciona juntamente com a memória RAM e outras questões relacionadas à memória. Então, justamente o cache com a memória RAM e outros circuitos, eles formam a memória primária do nosso computador. O cache em si ele é mais rápido do que a memória RAM, em torno de 5 vezes mais rápido, só que ele é mais caro, por isso que nossa memória inteira não é formada pela memória do cache. A nossa memória primária é principalmente formada aí pela memória RAM, mas tem o cache que serve aí como um acelerador, que é uma memória mais rápida. E como que funciona o nosso cache? Né? Quando a gente pede para acessar o conteúdo de um endereço de memória, por exemplo, uma posição da nossa matriz, o computador primeiro verifica se esse conteúdo já está em cache, porque se tiver é mais rápido acessar esse valor. Então, se tiver, ele já pega esse valor do cache e passa para a gente. E se ele não estiver, daí sim ele é buscado na memória RAM. E daí ele é levado para o cache, mas ele não é, já que já teve esse custo, né, de ir olhar e consultar a memória RAM,
não se copia só esse valor, essa posição de memória para o cache, e sim essa posição, né, a posição que foi solicitada e as posições vizinhas, porque a ideia por trás disso é que potencialmente você irá acessar as próximas posições de memória. Se você for, elas já estão em cache, então isso vai economizar seu tempo, né? Então no próximo acesso, se você pedir para acessar uma posição adjacente, ali, uma posição bem próxima da memória que você acabou de acessar, essa memória já está em cache, então seu código vai executar mais rapidamente. Então, mostrando na memória, né, o que estaria acontecendo, quando pedimos para acessar, né, inicialmente aqui o índice IJ, né, começando pelo 00, não tem nada ainda no cache, então ele vai ter que buscar esse conteúdo na memória RAM, e daí ele copia essa memória e as memórias adjacentes para o cache. E daí retorna esse valor para o nosso código para ser armazenado aqui na variável W. O uso do cache é transparente ao programador, né? A gente estava programando sem precisar saber que existe o cache. Ele é gerenciado pelo sistema operacional com a ajuda do hardware, mas a gente, sabendo que existe o cache, pode tirar algumas vantagens, né? A gente pode tentar programar da maneira que se beneficia da existência do cache. Então, quando formos buscar o próximo elemento, né, da linha 0, índice 1, ao procurar esse elemento no cache, ele já está lá no cache, então já vai ser retornado para a gente, não será necessário fazer um novo acesso à memória RAM. Por outro lado, no segundo código, que nós estamos, para cada coluna, nós estamos variando as linhas, quando procurarmos o primeiro elemento, né, o elemento da posição 00, vamos ter que ir lá na primeira linha e pegar esse elemento, e ele não estava no cache, então vai ser copiado para o cache e passado para a gente. Porém, quando a gente for procurar o próximo elemento é quem nessa implementação? É o primeiro elemento da segunda linha. O que tinha ido para o cache era o segundo, terceiro e quarto elemento da primeira linha, né? A gente tinha pego o primeiro elemento, tinha pedido para acessar o primeiro elemento, e as memórias adjacentes, que justamente contêm o segundo elemento da primeira linha, terceiro, quarto e assim por diante, tinham ido para o cache. Já que nessa implementação, ao invés de consultar depois do primeiro elemento da primeira linha, ao invés de consultar o segundo elemento da primeira linha, a gente pediu para consultar o primeiro elemento da segunda linha, essa memória já está bem mais distante, então será necessário fazer um acesso à memória RAM. Essa memória não está no cache, então vamos fazer um acesso à memória RAM e copiar o elemento desejado e os elementos seguintes para o cache. Então isso é um processo mais lento. Então é importante a gente implementar sabendo disso. Para a gente encerrar a aula de hoje, vale destacar que as matrizes não precisam só ter duas dimensões, elas podem ter múltiplas dimensões, né? A gente já tinha feito um arranjo de uma dimensão, daí os arranjos bidimensionais, né, ou arranjos de arranjos, mas pode ter mais dimensões, por exemplo, 4 dimensões. Né? Então podemos criar aqui double asterisco, 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 matriz, né, criando uma matriz de 4 dimensões, né? Lembrando que nesse caso o que a gente está criando é uma variável chamada matriz para guardar o endereço de memória que vai apontar para um endereço de memória, do endereço de memória de um arranjo de doubles, né? Então é uma coisa multidimensional, mas o que é criado aqui por esse código é só essa primeira variável, que guardará o endereço de memória da nossa matriz, depois ela precisa ser alocada usando a função main, por exemplo. Mas também podemos criar uma matriz nesse outro formato que de fato cria uma matriz em que a primeira dimensão vai ter 3 elementos, a segunda 2, a terceira 4 e a quarta 5, né? Então o total de elementos é o produto desses valores aqui, né? 3 vezes 2 vezes 4 vezes 5. É o número total de elementos da nossa matriz. Independente de criarmos de um jeito ou de outro, o acesso é da forma que a gente aprendeu, né? Para cada dimensão colocamos entre colchetes o índice do elemento que estamos querendo consultar ou fazer uma atribuição a esse elemento, lembrando que esse índice sempre começa do zero. Então com isso encerramos a nossa segunda aula sobre matrizes. Muito obrigado por assisti-la. Nos vemos na próxima aula.